Que nos acompanha, ali o pastor Júlio César, que é o auxiliar ali na congregação, está o meu pai, Diácono Osvaldo, está também o presbítero Marco Aurélio. Deus abençoe a vida desses obreiros abençoados que vêm nos acompanhar. Estamos ali da cidade de São José dos Campos, pastoreamos uma congregação também da família Adevaro do Paraíba, ali no bairro dos Freitas. Estamos ali no grande desafio, onde Deus tem nos honrado. Irmãos, eu quero fazer menção do texto que foi já lido, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, a seguir, amém? Glória a Deus. Enfatizar aqui dentro desse texto 4 perguntas que foram feitas aqui, 2 delas feitas pelos discípulos e 2 delas feitas por Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento. Subiram-se as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava à polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? A primeira pergunta foi dos discípulos para Jesus. Eles chamando Jesus, dizendo: Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? Jesus, o senhor não está vendo como está difícil para mim? Jesus, olha a situação na qual eu estou passando no momento. O texto continua dizendo: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? A pergunta agora é de Jesus para os discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Aleluia! Por que vocês não são um pouco mais ousados? Por que vocês não vão um pouco mais adiante? Por que vocês não acreditam um pouco mais naquilo que vocês estão fazendo? E Jesus lança outra pergunta dizendo: ainda não tendes fé? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera em Cristo. Aleluia! Verso 41. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome seu assento. É você, Glória a Deus. Kamala Surevai Oxerebácia. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que nós não compreendemos a situação, por que estamos passando por algumas coisas. E nós começamos a perguntar muito: e por quê, por quê, por quê? Sem entender o propósito daquilo que nós estamos passando. Jesus agora ele dá uma ordem para os discípulos, dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Diga para alguém: nós vamos chegar do outro lado. Aleluia! Glória a Deus. Fala para alguém assim: foi Jesus que falou que nós Foi vamos chegar. Jesus que falou. Aleluia! Glória a Jesus. Quem falou para mim e para você que nós vamos vencer não foi o pastor. Aleluia. Quem falou para mim e para você que nós vamos chegar onde Jesus falou que vamos, foi ele que disse: eu vou para o Pai, e onde eu estiver, vocês também vão estar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. O problema é que no meio, a Bíblia vai dizer que no meio, por que no meio? No meio da caminhada dá vontade de parar. No meio da caminhada dá vontade de desistir. No meio da caminhada dá desânimo. Enfrentamos algumas situações que estão apontando para a gente, dizendo: para, não vale a pena. A tempestade que se levanta agora é uma tempestade
enchendo o barco onde eles estão. Aí nós dizemos, mas Jesus, Ele é na minha vida. Mas Jesus não vai deixar que nada aconteça. Só que chega um ponto que nem eles mesmos acreditam nisso. Porque a Bíblia vai dizer que o barco está se enchendo a tal modo que eles, como experientes, alguns deles pescadores experientes, estão dizendo, o barco vai afundar. Aí alguém toma a iniciativa e vai até Jesus dizendo, o Senhor falou que nós iríamos chegar, mas o barco está afundando. Aleluia a Deus. O Senhor falou que eu iria chegar, mas a minha família está se dissipando. A minha saúde parece que se foi embora. As coisas não estão acontecendo da forma que eu imaginava. E eu abro um parênteses aqui nessa noite para te dizer que as coisas servindo a Deus não são do jeito que eu e você pensamos, mas é conforme o Senhor Ele tem uma trajetória para a nossa vida. Aleluia. Sabe por que tem muito crente fraco, dormindo e desanimado? Porque Paulo que diz isso, não sou eu. Sabe por quê? Porque eles estão vivendo um evangelho que eles dizem assim, o evangelho para mim tem que ser assim, senão para mim não dá mais. Quem falou que é do seu jeito? Porque Jesus, Ele me disse, quando ele me aceitou, Ele disse para mim, Osvaldo, olha, tenha bom ânimo. Aleluia. E eu falei para ele, Senhor, mas eu estou chegando porque as coisas são maravilhosas, estão dizendo que é tudo bom. Ele falou, tem de bom ânimo, porque no mundo Beleza. Diga para alguém, você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Os discípulos, eles estavam afogando, quase perecendo. Aí eles chegaram e disseram, Jesus, nos socorre. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Nós não devemos esperar o nosso barco encher para depois pedir Jesus ajuda. O problema é que a gente quer resolver o problema do nosso jeito. Não, eu vou conversar com meu filho primeiro. Não, eu vou sair procurar emprego primeiro. Não, primeiro eu vou tomar aquele remédio que falaram que é bom. Aí depois, quando nada dá certo, aí a gente vem para a igreja e diz, pastor, ora por mim, porque eu estou muito doente, eu já tentei, já fui, nada dá certo. Meu irmão, aprenda uma lição aqui nessa noite. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Os discípulos só foram buscar depois que o barco estava. Diga para alguém, você está entendendo? Você está entendendo? Deixa eu finalizar aqui que temos um pregador nessa noite. Jesus levanta e Jesus não fala nada para eles. Por que vocês estão chamando só agora? Por que deixaram chegar nessa situação? Jesus pergunta isso? Não. O que Jesus faz em primeiro? O que ele faz? Diga assim, ele resolve o problema. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando nós temos problemas, Jesus não fica lá, tá vendo? Agora tá voltando com cara de pau na minha presença, né? Ah, desviou, fez errado, agora tá voltando. Jesus não fala isso. Jesus, primeira coisa, ele diz assim: você tá com problema? Então eu vou resolver primeiro o teu problema. Aleluia! Jesus acalma a tempestade em primeiro lugar. Ele para o vento. Agora, se você pegar um outro texto da tempestade no meio daquele grande lago de Genezaré, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus não estava no barco. Jesus, ele está orando e os discípulos atravessando. E o que acontece? No meio do caminho a tempestade levanta de novo. Ali os discípulos estão apavorados, vento soprando, água entrando. Mas Jesus, ele vem andando sobre as águas. Quando eles veem que Jesus está vindo andando sobre as águas, eles começam a dizer: é um fantasma, é um fantasma. Quem é que está gritando é um fantasma? É os ímpios? Não, são os discípulos de Jesus, andavam com Jesus, conheciam Jesus, mas na hora que a situação apertou, eles não viram Jesus, eles viram um fantasma. Aleluia. A gente é crente até a hora que está tudo bem. Na hora que o chicote estrala, a gente esquece de olhar para Jesus. Aí a gente quer recorrer ao advogado, ao médico, e não busca primeiro Jesus. Só que essa palavra está nos ensinando nessa noite. Ei, não adianta conhecer Jesus e ouvir falar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para finalizar aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Agora Jesus,
ele acalma a tempestade, pastor Marcos. E ele, eu quero acreditar que ele volta a dormir. Só que os discípulos agora estão olhando para o outro dizendo: quem é esse? Eles não sabiam que era Jesus? Eles não sabiam que era Jesus? Claro que sabiam. E por que eles estão perguntando quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Posso falar algo para você? Há quanto tempo você está servindo a Deus? Aleluia! Há quanto tempo você sabe da grandeza do Senhor? Ah, pastor, eu sei que Jesus faz há muito tempo. Sabe qual é o problema nosso? É que nós limitamos aquilo que Jesus ele pode fazer. Os discípulos conheciam quem era Jesus, só que os discípulos estavam limitando o poder de Deus na vida deles. Posso falar algo para você nessa noite? Vai embora nessa festa, mas não saia daqui limitando aquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua família. Para alguém pode até que não tem mais jeito para você, na tua casa, na tua família, mas para Jesus, Ele pode todas as coisas.